Olá, muito boa noite a você que está conosco nesta segunda-feira. Agora sim, estamos chegando com mais um programa oficial Unimed para você. Essa ideia que nasceu aqui na Unimed Concórdia nesse ano de comemoração, um ano dedicado à comemoração dos 5 primeiros anos de história do Complexo de Serviços Hospitalares Unimed Concórdia. A nossa ideia e o nosso programa já está no ar para mais uma proposta especial. Hoje nós vamos abordar aqui um tema muito importante na área da saúde. Vamos falar sobre doenças do aparelho digestivo. E o nosso convidado dessa noite é o Dr. Eduardo Camina, que já está ao vivo com a gente e vai tratar sobre esse tema daqui a pouquinho. Então, convido você a interagir conosco, a mandar as suas perguntas, fazer os seus comentários, enviar para a gente a sua dúvida. Nós vamos esclarecer ao vivo e estar conectados com você em mais uma segunda-feira. Mas tem outros assuntos aqui, vamos falar de medicina preventiva, vamos falar dos benefícios de ter um plano de saúde Unimed empresarial, além de outras ações especiais e o lançamento de mais uma edição do Circuito de Corridas Unimed Concórdia, com data marcada para o dia 1º de outubro. O programa Unimed para você já está no ar. Eu estou aqui aguardando a sua participação e o seu boa noite especial. Já estamos ao vivo, agora são 8 da noite e 1 minutinho. Que bom ter a sua companhia nesse começo de semana, com temperaturas já mais equilibradas do que a última semana, que foi frio e também quente na mesma semana. A gente já começa essa semana com muito trabalho, muita dedicação e é claro que agora eu convido você para relaxar com a gente, descansar após esse dia corrido, que também deve ter sido para você de muito trabalho, muita dedicação, muitos compromissos, para que agora a gente possa falar um pouquinho mais de qualidade de vida, cuidar de você e da sua saúde. Daqui a pouquinho nós vamos receber o nosso convidado ao vivo, que está aqui com a gente já aguardando, o convidado da noite, o Dr. Eduardo, que vai falar para a gente sobre doenças do aparelho digestivo. Mas, enquanto isso, nós vamos divulgar aqui outras informações especiais da Unimed Concórdia. E nós vamos diretamente agora para a cidade de Ceará, nossa vizinha aqui de poucos quilômetros de distância, para mostrar para você um trabalho especial realizado pela Unimed Concórdia na última semana. Lá em Ceará fica localizada a maior unidade da empresa Ceará Alimentos do Brasil. São mais de 3.200 colaboradores. A Unimed esteve presente para trabalhar o tema prevenção. E é claro que a gente acompanhou, foi na última terça-feira, e a gente mostra essa cobertura especial para você agora. Assista! Mais uma grande parceira da Unimed foi atendida pela equipe multidisciplinar de Concórdia, a maior unidade da Ceará Alimentos do país, localizada em Ceará, Santa Catarina. A unidade é ampla, abriga milhares de colaboradores diretos e indiretos e atua com excelência na produção de alimentos, com base em proteína animal. A gente tem hoje mais de 3.200 colaboradores e a gente sabe que nesse mundo moderno, cada vez mais sedentário, a rotina acaba ficando muitas vezes em segundo plano quando se diz algo em relação à saúde. A gente busca parceiros sérios, parceiros que nos ajudam no dia a dia a formar essas pessoas não como bons profissionais somente, mas também como cidadãos do bem que fiquem anos e anos com a gente. A Ceará Alimentos encontrou na Unimed Concórdia um grande parceiro quando o assunto é saúde. Presente durante todo um dia de trabalho, a última terça-feira, dia 22, foi de interação e comprometimento. A equipe de medicina preventiva, através do programa Unimed Viver Bem, valorizou as pessoas, através de ações com foco na prevenção do vírus da gripe e orientações sobre obesidade e outras. Nós fomos convidados para estar aqui para falar sobre prevenção de doenças respiratórias, doenças sazonais, como é o caso da gripe, né? Como se portar com hábitos simples para evitar a contaminação dessa doença, a importância da alimentação para fortalecimento do sistema imunológico, enfim, orientações básicas de hábitos simples para evitar adoecimento. Então é uma empresa muito grande do setor alimentício, são clientes nossos também. Nós estamos sempre presentes em todas essas empresas para levar um pouco da Unimed sobre a importância da alimentação saudável, atividade física,
de como evitar o adoecimento através de hábitos simples. Então, a medicina preventiva da Unimed está presente em todos esses momentos. O nosso grande objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas através da mudança de hábitos. Para a Seara Alimentos, cuidar das pessoas é essencial. A gente tem hoje 8,8 horas de trabalho aqui dentro, mas todo mundo tem 24 horas no seu dia. E eu acho que o grande desafio nosso, mais do que produzir alimentos de qualidade, é produzir e tentar contribuir, né, para uma sociedade mais justa e formando cidadãos que preocupam com o trabalho, mas também com a família e com a saúde. Nossa, muito obrigada a toda a equipe da Seara Alimentos pela excelente receptividade no qual recebeu a equipe Unimed Concórdia na última terça-feira. Que bom criar esse vínculo, essa relação entre esse setor da saúde, que é a cooperativa Unimed, com essa grande empresa de produção de alimentos. E a gente vê lá que são pessoas pessoas que se esforçam muito, que se dedicam muito, que trabalham realmente, como o seu Alexandre falou, mais de 8 horas por dia, né? 8 horas por dia. E o restante das suas horas tem tempo livre para curtir a família, aproveitar. Então é uma preocupação da empresa. Que bom que a Unimed está presente e obrigada pelo convite da Seara Alimentos em contar com a Unimed para falar sobre prevenção, tá certo? Pois bem, chegou a hora agora da gente dar boa noite às pessoas que estão conectadas, a Rose, a Fernanda, a Eduarda, a Lenir. Lenir, você gostou do presente da semana passada? Que bom que você foi a sorteada, porque a gente realmente vê que você está com a gente todas as segundas-feiras ao vivo. Um abraço para você e a todas que já estão com a gente. Vão marcando as pessoas que vocês conhecem, vão pensando, enfim, planejando as suas perguntas para daqui a pouquinho a gente discutir ao vivo com o Dr. Eduardo, tá bom? Mas agora eu quero falar sobre algo especial que tem as suas inscrições abertas a partir de amanhã e eu sei que tem muita gente interessada em mais uma edição desse evento. O circuito de corridas Unimed chega na etapa Concórdia. Será no próximo dia 1º de outubro e adivinha? Inscrições abertas a partir de amanhã. Então você tem agora o convite feito pela Unimed Concórdia. Assista! Coloca para você amanhã nas nossas redes sociais aqui da Unimed Concórdia o site de acesso a essas inscrições. Então prepare-se, programe-se, nós teremos aí mais um domingo especial do circuito de corridas Unimed Concórdia. E agora nós vamos receber a primeira convidada da noite. Quem está aqui comigo já é mais uma integrante do setor comercial da Unimed Concórdia, a Alcione. Alci, né, para as pessoas que conhecem mais, para os clientes dela também. Alci, boa noite a você, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Karina. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, a Alci faz parte dessa equipe forte do complexo de serviços, forte do setor comercial. E a gente falava aqui, a gente fala todas as semanas, né, Alci, de vantagens de se ter um plano de saúde para garantir essa saúde toda que a gente vem trazendo aqui no programa Unimed para você. Então a gente já falou do programa Unimed Duas Vidas, que somente com 2 vidas é possível já, né? Já é suficiente para ter um plano de saúde empresarial. Falamos aqui na semana passada também sobre a oportunidade de ter um plano de saúde pessoa física, o familiar. E hoje, Alci, a gente quer falar para as grandes empresas. Então, a Unimed é parceira, como a gente viu, de grandes empresas, Alci? Com certeza. Nós temos uma cartela grande, né, de clientes da nossa cidade, das nossas cidades vizinhas também, da região, né? Nós atendemos toda a região da Amalc, né? É grande. Então, a nossa abrangência é bem grande. Então, todas as empresas grandes também têm os benefícios, né? E umas parcerias que nós temos aí com algumas entidades associativas que nós vamos falar hoje também. Então, antes da gente contar essa notícia a você de quem são essas entidades que permitem com que as empresas tenham desconto, né, Alci, na hora de efetuar um plano de saúde empresarial, nós queremos chamar agora uma matéria especial, Alci,
que por coincidência realizamos nesse final de semana. Sábado de manhã acordamos cedo, 7h30 da manhã já estávamos lá na Pitol Calçados e CIA Center para um trabalho relacionado ao plano de saúde, porém voltado à medicina preventiva. Doenças sexualmente transmissíveis e outros assuntos foram debatidos pela equipe Unimed. Vamos ver, Alci? Vamos, com certeza. Vamos acompanhar então. Ser parceiro é realmente algo que a Unimed Concórdia faz muito bem. A manhã de sábado iniciou com uma grande apresentação do setor Unimed Viver Bem na empresa Pitol Calçados e CIA Center. Atentos, os colaboradores se prepararam para ouvir sobre prevenção. A enfermeira Mônica Costa apresentou temas especiais como doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças associadas. O trabalho da medicina preventiva é possível diante destas empresas devido ao vínculo com os planos de saúde Unimed Concórdia. Muito bem. E essa parceria que é possível ser feita através das empresas, Alci, conta pra gente então quais são as entidades que permitem com que empresas grandes tenham acesso também a planos de saúde especiais. Nós temos uma parceria com as entidades da SIC, CDL e SETCOM, aqui na cidade de Concórdia. Temos também nas cidades da AMALC, também CDLs e as SICs, conforme cada cidade. Então essa é uma parceria bem importante, que permite também um valor menor, um desconto chega até de 30% a 40% de desconto, né? Através das entidades associativas, né? Bem diferente já do que o pessoa física. Então, ele fica um valor bem mais em conta no plano empresa também. Então, quer dizer, hoje a gente te apresenta essa oportunidade que as empresas que são associadas a essas entidades, aqui na cidade de Concórdia, então, a SIC, CDL e SETCOM, possuem descontos especiais na hora de efetuar um plano. E o plano vale para toda a empresa, Alci, é isso mesmo? Todos os colaboradores podem ter esse benefício? Pode. Todos os colaboradores podem ter o benefício. Isso faz com que a empresa também, que esteja oferecendo esses benefícios, ela tem uma retenção dos funcionários, que não tem tanta rotatividade na empresa, né, por estar oferecendo esse benefício. Nós temos também descontos em impostos, né, as empresas que são no lucro real ou presumido, conforme a gente encaixa, né, então eles conseguem também abater nos impostos. Olha só, então isso também é bem importante para a empresa. As empresas também acima de 30 vidas, nós conseguimos isenção total de carências, então é uma regra da Agência Nacional de Saúde que a gente cumpre, né, rigorosamente. Então, com todas as empresas acima de 30 vidas, isenção total de carência. Então, é um benefício bem importante para todas as empresas também maiores. Muito bem, então vale a pena você entrar em contato, você encontrar a Alcione e o restante da equipe aqui no setor comercial da Unimed Concórdia. Alci, vocês estão à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Com certeza, a gente faz uma consultoria, faz um orçamento para cada empresa, vem até a Unimed, ligue e entre em contato conosco que nós estaremos fazendo um atendimento especial para a empresa de vocês. Idealizamos um sonho para cuidar bem de você. O Complexo de Serviços Unimed Concórdia é completo. Exames de mamografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, desintometria óssea, ultrassonografia, exames para crianças, ecocardiograma fetal, pediátrico adulto, radiografia, além do laboratório de análises clínicas. Conheça o Complexo de Serviços Unimed, em Concórdia. Acho que o segredo para manter uma boa alimentação, uma rotina de boa alimentação, além do hábito, é o exemplo, né? Que eu sou um exemplo para o meu filho. Se eu comer mal, ele não vai querer obedecer uma ordem de coma fruta e eu estou comendo um cachorro quente. Eu tenho que ser o exemplo dele. Se você trabalha muito e não tem tempo de ficar com seu filho, eu acho que você deve trabalhar menos
e investir nessa relação. É só uma máscara, uma armadura que a gente coloca para meio que se proteger de alguma coisa que é muito mais emocionante e profunda, que é conviver de verdade, proximamente, com as pessoas que você ama. Que você não pode deixar a velhice, a idade, entrar na sua cabeça. Você tem que se modernizar, você tem que entrar no ritmo, você tem que entrar nesse mundo que nós estamos hoje. Se você não fizer isso, você não vai para frente. Seja uma vez só na semana que você pega a tua bicicleta e vá até o teu trabalho ou vai para um outro local, você está ganhando. Enquanto você tá dentro de casa, entre quatro paredes, assistindo TV, filme, né, internet, celular, a vida lá fora tá passando. Tem sol, tem um ventinho gostoso para correr, tem um monte de gente saudável que você vai conhecer, conversar pessoalmente, muito mais legal do que pela internet. Muito bem, já estamos de volta e conectados aqui. O doutor Eduardo já marcando pessoas. O doutor Eduardo já marcou alguns conhecidos, algumas pessoas especiais que convivem no dia a dia. O tema relacionado que ele vai trazer aqui pra gente, justamente para dar uma boa noite a você de casa, boa noite a você, boa noite, doutor Eduardo. Obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Karine. Boa noite a todos os clientes, os nossos amigos, pacientes, amigos da Unimed Concórdia. É aqui com muita alegria que eu recebi teu convite, que a gente vem aqui te prestigiar nossa Unimed e informar, que é o que eu gosto de fazer nas minhas redes sociais, nas minhas mídias sociais. Hoje em dia o médico não pode se calar, ele tem que informar, e a gente tem usado essa ferramenta das mídias sociais, e tu tem usado muito bem aqui, com todo o teu gabarito, e informando. E é isso que a Unimed quer fazer. Como eu também quero, como médico, informar e ajudar a nossa população. Muito bem, a gente vê realmente o doutor Eduardo nos vídeos dele, inclusive vamos falar sobre isso depois também, mas a gente conhece o doutor Eduardo também por ser um dos médicos que deu um pontapé inicial para a área da informação em Concórdia, né? Com ele, com a vinda dele, com a chegada dele nessa área especial, ele trouxe também essa oportunidade ao setor da medicina para falar mais sobre saúde e prevenção. O doutor Eduardo Camini está com a gente, ele é cirurgião geral e também cirurgião da área do aparelho digestivo, né, doutor? A gente separou alguns temas especiais para essa noite, nós vamos começar a conversar com ele a partir de agora. Mas antes, eu quero dar uma boa noite aqui a Yolanda, a Leonice, uma boa noite a Sinara também, ao seu Nédio, enfim, a Elizabeth, obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem conectados com a gente. Bom, doutor, o nosso tema, sua especialidade hoje, nós vamos falar sobre a questão do aparelho digestivo, doenças, enfim, toda essa relação que tem. Mas eu quero saber um pouquinho mais de você. Doutor Eduardo, você é concordiense ou você adotou a nossa cidade? Faz tempo que você atua nessa área que você está hoje? Enfim, conta um pouquinho mais sobre você para nós. Isso é interessante, obrigado pela pergunta. Eu não sou concordiense de nascimento, mas adotei e fui adotado por essa população e por toda a região da Malc. Eu tenho um extremo carinho em todas as entrevistas que eu dou em rádio ou nos meios digitais, eu engrandeço a nossa população. Não é à toa que Concórdia, a nossa região, é uma capital do trabalho. O povo que trabalha aqui no oeste, no meio oeste, povo trabalhador, um povo querido, um povo cortês, um povo que te respeita. E esse foi um dos motivos que me fez eu voltar a Concórdia, além do convite dos médicos cirurgiões que aqui existiam. Eu sou natural de Joaçaba. Meu pai é médico, cooperado da Unimed Joaçaba há mais de 30 anos, ele é pediatra em Joaçaba. Meu pai começou a vida médica dele em Joaçaba, Irani, Ponte Serrada, então eu digo que eu sou filho da terra, conheço a nossa população, e há 5 anos eu me instalei em Concórdia. Eu fiz faculdade no litoral de Santa Catarina, depois já emendei, acabei fazendo 2 especializações reconhecidas pelo MEC, uma de cirurgia geral, que foram 2 anos de imersão no Hospital São José de Criciúma, onde é um grande volume de trauma. E aí eu saí a aprimorar os conhecimentos em videolaparoscopia em Florianópolis, no Hospital Universitário de Santa Catarina, no HU da UFSC, onde um gabarito em aprendizado e cirurgia do aparelho digestivo. Vários pacientes da nossa região já foram operados lá, foram atendidos lá, e eu fiz toda a minha formação lá. Além disso, Karine, a gente aprimorou a videolaparoscopia acompanhando grandes nomes da videolaparoscopia do nosso estado. Sim. Porque não é que a gente aqui de Santa Catarina que não é bom.
Em Florianópolis tem o Dr. Celso Pinotti, cooperado da Unimed Florianópolis, e eu acompanhei ele durante 2 anos no Hospital de Caridade, no Hospital Bahia Sul, onde a gente aprendeu e teve uma imersão muito positiva em videolaparoscopia, que vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar aqui, que é operar qualquer coisa por vídeo no nosso corpo. No meu caso, áreas da cirurgia do aparelho digestivo, doenças dentro do abdômen, intraabdominal. E ele tem muito gabarito, ele foi o primeiro a fazer cirurgia bariátrica aberta ou cirurgia bariátrica por vídeo em Santa Catarina. Ele é um precursor, ele dá aula em congresso, ele viaja para fora do Brasil. E eu, além de ter conquistado a amizade do Dr. Celso Pinotti, eu consegui muito conhecimento que a gente acabou trazendo e somando com a equipe cirúrgica de Concórdia. Nossa, doutor, tão jovem, né? Tão jovem, uma boa experiência. A gente vê que Concórdia realmente tem qualidade quando a gente fala de medicina. Bons médicos e médicos que investem aqui. Doutora, a gente sempre fala aqui também no programa, e uma das perguntas que eu faço para todos os nossos entrevistados, se aqui existe a mesma qualidade que existe nas áreas, nos maiores países, nos países mais desenvolvidos. Nós percebemos que os médicos daqui viajam muito a congressos, todos os anos realizam capacitações, buscam a tecnologia, trazem para cá. Na sua área também é isso, Sim, né, doutor? não é sem balela, Carmen, falando a verdade, é real, porque o nosso público merece a verdade. A gente em Concórdia, isso que eu tenho batido muito em 5 anos aqui em Concórdia, nas minhas mídias sociais, informando no rádio, na televisão, no jornal impresso. Não precisa sair de Concórdia para fazer diagnóstico. Não precisa sair de Concórdia para fazer tratamento clínico ou cirúrgico. Não estou falando isso por vaidade, coisa. Se a gente precisar encaminhar alguém, a gente encaminha. Não, a gente não é dono da verdade. Agora, um complexo de serviço que nem a gente tem aqui na Unimed, onde a gente faz todo o diagnóstico, consegue firmar diagnóstico, a gente também consegue, com o apoio do hospital, fazer cirurgias de grande porte, e cirurgias oncológicas ou não, cirurgias do intestino ou não, a gente consegue fazer aqui. Tem uma outra área que a gente encaminha, né? Mas isso é uma realidade, nem em todos os lugares consegue. Agora, eu te dou um exemplo, o que a gente faz aqui, a gente faz em Florianópolis, faz em São Paulo, no Einstein, faz no HC, que é o Hospital de Câncer em São Paulo, faz no INCA. Aqui a gente tem... Porque aqui, o que eu costumo falar, Carmen, assim, ó, é outra verdade que eu digo, a gente aqui em Concórdia, a gente não trata o paciente por um número. A gente conhece o nome, sobrenome, sabe onde ele mora, sabe que é amigo da Karine, sabe que é amigo dele. Então a gente aqui ainda tem um lado humano, tanto do médico com o paciente, quanto do paciente com o médico. Eu estou aqui porque eu fui abraçado por Concórdia e por toda a região da MAL, que agora iniciamos o atendimento em cirurgias em Seara, e não é diferente, é o nosso povo, esse povo bom que tu mostrou no começo da tua entrevista aí, o povo lá de Seara, um povo trabalhador, como aqui também tem, o pessoal que batalha de sol a sol e luta pelos seus... Merece ser cuidados e bem cuidados. Nossa, muito legal. Que bom ter o doutor Eduardo aqui com a gente, pra cima, super animado. Começamos a semana aí com o pé direito. Inclusive, o doutor transferiu, né, doutor? Plantão para estar aqui com a gente por conta da informação, da questão da importância da informação. Doutor, vamos para a sua especialidade, então, agora. Você já deu um tópicozinho para a gente sobre a questão das cirurgias por vídeo. É muito novo ainda para muitas pessoas o que é uma cirurgia por vídeo, né, doutor? Isso acaba assustando, né, os pacientes às vezes. Será que tem a mesma eficiência que a outra, Tem. né? Enfim, conta pra gente, doutor, então, sobre a sua especialidade. O que você trouxe de novo para cá? A partir do momento que o paciente faz um diagnóstico cirúrgico, que ele precisa de cirurgia intraabdominal, a gente pode e consegue abordar com cirurgia videolaparoscópica. Cirurgia videolaparoscópica é cirurgia de incisões mínimas, é cirurgia minimamente invasiva, com melhor recuperação, menor taxa de complicação, menor taxa de infecção. A gente sabe que todo procedimento cirúrgico tem risco. A gente minimiza os riscos, fazendo bons exames, boas avaliações e realiza a cirurgia. A minha área de atuação, que é a área de cirurgia do aparelho digestivo, onde eu me formei lá no HU de Florianópolis, a gente investiga todo o aparelho digestivo. O que é o aparelho digestivo? É um órgão que não pode ser menosprezado. Um mito. Antigamente, pâncreas, quando a pessoa tinha a doença do pâncreas, Deus me livre. Não, hoje Deus me livre não. Hoje em dia tem como investigar o pâncreas, que é um órgão silencioso, a gente consegue fazer ressonância, consegue avaliar. Então, a boca, esôfago, estômago, intestino fino, para dizer mais popularmente, intestino grosso, intestino delgado, o cólon, reto sigmoide, tudo a gente consegue investigar.
Claro que na vida não é tudo exame. Uma boa conversa, um bom exame físico, um bom exame clínico, coletar a história, entender a família. Por isso que no interior aqui tu consegue atender uma pessoa, tu atende toda a família, tu consegue fazer diagnósticos, conversando. A gente consegue conversar. A nossa vida é corrida, mas o respeito, a conversa tem que ter. Então a gente consegue investigar. Aqui na cidade a gente consegue fazer, por exemplo, na minha área, puxando para o meu lado, endoscopia, colonoscopia, ressonância, tomografia, ultrassom, exames mais avançados, como biópsias, punções por ultrassom, punções por tomografia. A gente consegue firmar o diagnóstico e resolver aqui. Sem nenhuma vaidade, a gente consegue resolver. A gente tem estrutura de exames aqui na Unimed, uma estrutura de hospital para operar com UTI. Claro que nossa vida não é só sucesso, mas graças a Deus nesses 5 anos a gente tem conseguido ter mais sucessos e ajudar mais as pessoas. E o olho no olho, né, que a gente fala, o olho no olho, como eu costumo brincar, nos abraçarmos até o final. Né? A gente não consegue ter sucesso sempre, a gente às vezes perde para o câncer. O câncer é uma doença que está aí, está instalada. O que ainda me deixa muito entristecido é quando o paciente chega a mim ou chega aos nossos colegas com estágio avançado. Não, isso está ficando inadmissível. Concórdia não é uma província, a gente já é grande, a gente está aí com quase 100 mil habitantes, nossa macro-região é 140, 150 mil habitantes, uma região grande que merece atenção e a gente cada vez mais está trazendo novidades, a gente está tentando aprimorar ainda mais a técnica, trazer instrumental mais moderno, a busca de conhecimento, como tu falou, dos congressos, a gente tenta ir aí em 2, 3 congressos no Brasil, ou tenta ir fora quando a nossa agenda permite, e trazer conhecimento e agregar para os valor para os exames, agregar valor para o exame físico, conseguindo tratar clinicamente ou cirurgicamente melhor os nossos pacientes. Bom, doutor, olha, a gente já fica muito feliz, né? E agradecido como público, né? Por ver esse trabalho e essa evolução na área da medicina. Bom, então o doutor explicou pra gente um pouco da sua especialidade, como é feito esse trabalho com as famílias, com as pessoas. E a cirurgia por vídeo, né, doutor, ela não é algo que assusta, é realmente algo que, inclusive, tranquiliza. Né? Ela é menos invasiva. Conta pra gente como vocês fazem isso. A cirurgia por vídeo do abdômen, ela é uma cirurgia moderna, com baixo risco, baixa taxa de infecção, como eu te falei. Mas por quê? Porque ela tem mínima intervenção. Claro, o paciente precisa de anestesia, precisa ser atendido por um anestesista. Gente, não existe cirurgia sem anestesista. Né? Cirurgia de qualquer maneira, no tórax, no abdômen, na ortopédica, o que for, precisa ser assistido por anestesista. Por isso que a gente opera em hospital que tem qualidade, a gente não opera em clínica. A gente não opera em hospitais da redondeza que não tem qualidade técnica ou corpo clínico técnico para operar. Então, como é que funciona a cirurgia por vídeo? São 3 a 5 pequenos furos no abdômen, de até 1 centímetro, com o paciente dormindo em anestesia geral, bem assistido por anestesista, onde através de pequenas e delicadas pinças, a gente consegue trabalhar toda a cavidade abdominal, porque a gente joga um gás lá dentro, que é o CO2. Cria uma cavidade, através dessa cavidade, uma câmera Full HD moderna, uma torre de videolaparoscopia aí de 300, 400, 500 mil reais, a gente consegue executar qualquer cirurgia, desde a cirurgia simples, que a gente não pode menosprezar uma cirurgia simples, até uma cirurgia de vesícula, tem risco. A cirurgia de apendicite por vídeo tem risco, mas a gente minimiza os riscos. Até as cirurgias grandes. Tem como a gente fazer até cirurgias de grande porte, como a duodenopancreatectomia, que é a cirurgia para o tumor do pâncreas, uma cirurgia de grande porte, a gente consegue fazer por vídeo. Nossa, é muita tecnologia. Que bom que já está à disposição da nossa região. Doutor, nós temos pessoas participando. A Marcela está com a gente. O doutor Bruno Sangoi, né, que é um querido amigo, educador físico. A Luciana da Silva. Tem muita gente aqui. A Andressa Alvieri. A Miriam da Silveira, o Alaércio Bonissoni, enfim, obrigado, uma boa noite a você. Antes da gente abrir para as perguntas, doutor, até eu vou fazer esse convite, se você já tiver perguntas a fazer nas áreas que o doutor está explicando aqui,
também sobre doenças do aparelho digestivo, enfim, vamos tratar desse assunto, já vai trazendo para a gente as perguntas que nós vamos entender um pouquinho mais, o doutor vai responder para você diretamente, para você que está do outro lado. Apesar do doutor explicar muito bem, quem sabe nós tenhamos algumas dúvidas, então nós estamos aqui para isso. Doutor, então você abriu para a gente, mostrou que através da cirurgia por vídeo é possível fazer vários procedimentos, abdômen, vesícula, né? Várias questões, várias patologias. Vocês também realizam a bariátrica, né? Sim. Em casos específicos, vocês são uma equipe, você coordena, você faz parte desse trabalho. Doutor, conta pra gente, então. Um ensinamento, a bariátrica é um assunto muito específico. Gostaria de vir numa outra oportunidade de falar aqui, porque senão nós vamos tomar todo o tempo. Bariátrica, sim, isso foi um aprendizado que a gente teve com o Celso Pinotti. Isso foi um aprendizado que eu tive com o meu outro chefe, Ricardo Baratieri. São as duas maiores entidades de cirurgia bariátrica no estado de Santa Catarina, assim como o Ivanor Alba em Chapecó. O Ivanor tinha e tem muito paciente de Concórdia. Também respeito o Ivanor porque já fui operar com ele, ele tem boa qualidade técnica. São parceiros. Parceiros. Né? E cooperado da Unimed Chapecó. São parceiros da região, isso é muito importante. O que eu falo é o seguinte, a bariátrica precisa de equipe multidisciplinar. A nossa equipe aqui em Concórdia, nós operamos em 3 cirurgiões. Isso tu não vê em lugar nenhum. É muito boa a equipe aqui. Tu já teve a oportunidade de ir lá ver a nossa cirurgia. Amanhã eu tenho uma bariátrica minha, uma paciente minha, uma querida amiga, que eu vou operar amanhã. Nós é uma equipe. Na hora e no momento, na alegria e na tristeza, nós somos uma equipe. Nós já tivemos intercorrências? Sim, já tivemos, mas não tivemos nenhum óbito. Porque a gente fica em cima, são 3 cirurgiões em cima, e o pilar da cirurgia bariátrica é a equipe multidisciplinar, mas é a equipe multidisciplinar coordenada pelo médico cirurgião. Ponto. Além disso, nós temos o nosso educador físico, que está nos acompanhando aqui, o Bruno Sangoi, que é meu personal. Nós temos a Jussi, que é a fisioterapeuta, que aborda no intra, no pré-operatório, no pós-operatório. Nós temos a nutricionista, nós temos a psicóloga, nós temos a nossa secretária que cuida de todos os papéis e burocracias. Então é um assunto muito extenso para mim falar aqui. Um dia a gente vai mostrar aqui porque que em alguns casos a bariátrica realmente faz a diferença, né? Importantíssimo. Doutor, mas falando sobre a questão do aparelho digestivo, como é que o paciente busca você? Como que ele encontra você? Como que ele chega até você? Normalmente é em caso grave já ou não? Não, graças a Deus com os enfoques em mídia, os pacientes estão vindo cada vez mais cedo. A gente também conta com os encaminhamentos dos nossos colegas médicos que têm uma boa qualidade na nossa cidade e acabam encaminhando alguns casos para nós. A doença do aparelho digestivo é uma queixa frequente. Dispepsia, azia, mal-estar, refluxo, hemorroida, fissura anal, fístula anal. São queixas do dia a dia. Qualquer pessoa que tem uma dorzinha que incomoda, um mal-estar, ele até procura o pronto-socorro, mas depois ele procura o seu médico. Que aqui no interior o paciente tem como ter o seu médico. Ele não vai ter um médico do plantão. Ele tem como ir no outro dia, conversar, nos ligar, porque eles têm nosso telefone. Com isso, tu consegue avaliar o paciente por inteiro, porque a doença do aparelho digestivo é isso aí. O nosso dia a dia é muito comum. É outra coisa que eu sempre falo. A gente não sai operando todo mundo, né? Entra 50, 100 pessoas no nosso consultório para tu conseguir uma cirurgia, um caso de pedra na vesícula, um caso de hérnia. O nosso dia a dia é um dia a dia clínico, né? A gente tem que atender muita gente, atender bem e investigar. E se for trabalhada a questão da prevenção, maior ainda Com vai ser certeza. isso, né, doutor? Existe como tu ter prevenção de todas as doenças do aparelho digestivo. Doença avançada, eu fico muito entristecido. Tem como fazer, ainda mais na nossa região, não só pacientes que têm Unimed. Nossa região é uma região que 60%, 65% da população tem plano de saúde. BRF, SC Saúde, Plano Paz, Unimed. Nós somos tu tem como fazer diagnóstico, inclusive aqui no nosso serviço. Não é só endoscopia, não é só colonoscopia, não é só ultrassom, não é só ressonância. Existem exames de sangue, uma ampla investigação que tu consegue pensar e investigar. Por exemplo, uma queixa de aparelho digestivo inferior. Não vai simplesmente pedir colonoscopia para cada um. Conversa, analisa, pede um exame de sangue oculto nas fezes. Se precisar, tu pede uma colonoscopia. Queixas do aparelho digestivo alto.
conversa, vê se o paciente tem história de tabagismo, história de fumo, pede uma endoscopia ou pede outro exame. Então, tem como fazer promoção, tem como fazer prevenção de saúde. Nossa, doutor, que importante essa informação, né? Então, existe a prevenção, inclusive para todas as questões do aparelho digestivo. Doutor, doenças mais comuns que se enfrentam mais no dia a dia para as pessoas? As queixas do aparelho digestivo superior, azia, refluxo, pirose, cálculo na vesícula, que na verdade a pessoa não chega dizendo que tem cálculo na vesícula, você tem que investigar ela com ultrassom, descobrir. Pedra na vesícula é uma queixa comum, a gente vê bastante, isso é comum na nossa região, isso tem envolvimento genético e envolvimento alimentar. A nossa região é uma região farta, como eu costumo brincar, que no domingo, se não tiver aquela mesa farta, aquela mesa gorda, não é um dia da nossa região. Do aparelho digestivo inferior, a gente vê muitos pacientes indo se queixar de hemorroida. Mas a região da borda anal, do ânus, o buraquinho ali por onde saem as fezes, não é acometido só por hemorroida. Pode ser acometido por hemorroida, fissura anal, fístula anal, câncer em casos mais raros, doenças sexualmente transmissíveis e uma enormidade que precisa ser avaliado. Não existe avaliar a queixa do paciente, queixa proctológica, queixa da região anal, sem tu examinar o ânus do paciente. Então, você tem que examinar, porque também é uma queixa comum e acontece que o paciente, não, eu tenho hemorroida, tu vai examinar, é uma fissura. Não, eu tenho hemorroida, tu vai lá, é uma fístula. Ah, eu tenho hemorroida, é uma doença sexualmente transmissível. Específico, né? Muito bem, doutor, temos uma pergunta aqui sobre refluxo. Qual é o tratamento para refluxo, doutor? Então, o tratamento para o refluxo inicialmente é clínico. Não é todo paciente que tem refluxo que tem que operar, gente. O tratamento é clínico no mínimo 8 semanas, tomando o IBP, que é um remedinho comumente prescrito. Hoje em dia existem várias classes desse IBP, vários sais, vários fragmentos dentro dele, uns mais modernos, outros não, uns mais caros, outros não. Além da mudança do estilo de vida. Quem tem obesidade diminui peso, quem fuma parar de fumar, quem ingere álcool diminui álcool, evitar o chimarrão, que na nossa região é forte, principalmente pela questão da temperatura da água, né? E se não der certo isso, a gente entra com alguns remedinhos para o tratamento. 8 semanas, 12 semanas, 2 a 3 meses, a gente reavalia o caso. Se precisar, lança a mão de endoscopia. Se precisar, a gente faz um exame contrastado do esôfago, estômago, duodeno. Se precisar, a gente encaminha para fazer pH-metria e manometria. Não é todo caso que é cirúrgico, mas a gente tem visto e vários pacientes sofrendo bastante tempo aqui com refluxos persistentes. São refluxos graves que às vezes dão até sintomas otorrinolaringológicos, como queimação, azia, pigarro, exacerbação da asma, que é a sibilância no pulmão. Então, nesses casos refratários a tratamento clínico, a gente indica cirurgia, que é uma cirurgia também realizada por videolaparoscopia, com mínimos cortes, recuperação rápida, interna, faz a cirurgia num dia, vai embora no outro dia. Prático. Prático, rápido, prático, mas com algumas coisas que o paciente também tem que fazer no seu pós-operatório. Principal, e na nossa região, como o povo gosta de comer bastante, é um controle alimentar pós-operatório forte. A primeira semana é líquidos, segunda semana é líquidos e pastosos. Passar por uma desintoxicação. Né? E tem que ter boa força de vontade, porque a cirurgia ela vai se moldando e vai ficando boa cada dia mais depois do pós-operatório. Muito bem. Inclusive, nós temos aqui um depoimento da Lienir Botega, pessoa competente, elogiando você, doutor. Fiz cirurgia de refluxo e estou muito feliz com o resultado. Ela é sua paciente? A Lienir, além de minha paciente, é minha amiga, então tem que dar um desconto que ela está falando. Não, doutora, a gente tem vários elogios aqui. Enfim, temos outras perguntas, mas realmente, né, eu acho que as pessoas que chegam nessa fase de cirurgia, né, doutora, é porque querem uma mudança. Né? E assim, então elas se esforçam mesmo. Se tu me permite falar, a gente tem que desmistificar a cirurgia. A cirurgia não é esse bicho-papão. Hoje em dia a cirurgia é moderna. A equipe de anestesistas, eu não sei se tu já teve a oportunidade de entrevistar alguém aqui dos anestesistas. Falamos várias vezes com o Dr. Bruno, mas não ao vivo aqui no programa. Tem que trazer o Bruno ou qualquer um deles. É uma equipe, né, brilhante, seis anestesistas. Eles fazem um papel que muitos pacientes não os veem, né? Apesar que eles vão na consulta pré-operatória. Mas eles fazem um papel Fazem um papel importantíssimo. Eles nos dão a paz e o sossego para o paciente ter um bom intraoperatório.
Então aqui eu deixo o meu abraço para eles, toda a equipe. Consideração, né? A nossa consideração. E a nossa equipe anestesiológica está de parabéns. Então vamos desmistificar isso. A cirurgia, de qualquer forma, bem assistida no hospital, com equipe anestesiológica, com equipe cirúrgica, ela é bem realizada. No nosso hospital tem condições, tem material, tem métodos e tem como fazer a cirurgia com tranquilidade. A gente tem mais um depoimento aqui da Eliara. Boa noite, eu sentia muita irritação, Eliara dos Santos, nas amígdalas. Azia, após uns 5 meses, tive a graça de consultar com o doutor e após a cirurgia de refluxo feita, minha vida voltou ao normal. Muito obrigada, doutor Eduardo. É isso que eu estava com... Isso, obrigado, Eliara. Ela também é outra minha fã, minha amiga, então tem que dar um desconto. Mas assim, ó, a Eliara também, é isso que eu falei, eu acabei falando rápido. Existem sintomas extradigestivos. Exacerbação da asma, da tosse, do catarro, do prurido. A pessoa fica estralando a garganta, aquele queimor, a pessoa às vezes acha que está com placa na garganta, piora dos sintomas à noite. Isso é os sintomas do refluxo grave. Esse refluxo grave, muito dificilmente, você vai conseguir tratar com remédios. Ou o tratamento vai ficar muito caro, porque os remédios são muito caros a partir de um nível. Sim. Então você tem que pesar o risco-benefício entre ficar gastando fortunas a operar. A gente sabe que hoje em dia, com o plano de saúde, por exemplo, o plano de saúde Unimed, vai ter uma coparticipação mínima, mas vai existir. Mas é muito mais barato pagar a coparticipação para fazer uma delicada cirurgia do que tu ficar o resto da vida pagando remédio, que é 200, 300 reais a caixa por mês. É aquela questão, né, doutor? Ou você cuida para manter, né? Ou você trata na raiz. Né, e evita que o problema essa conversa que a gente tem no consultório. O paciente não chega na primeira vez e vem... Mesmo que tenha indicação cirúrgica, não é na primeira vez que o paciente vai ser encaminhado para anestesista e coisa. É uma conversa. Aqui no interior a gente tem como conversar. Se hoje, por exemplo, hoje foi um dia apurado no meu consultório, corrido por todas as coisas. Eu cheguei para o meu paciente e disse, hoje não dá para conversar, o senhor volta aqui semana que vem. Então o paciente não nos perde e nós não o perdemos. É só uma questão de ajuste, de conversa e coisa. A Eliara foi um caso desse. Eliara, se não me engano, foi encaminhada pelo otorrino, Davi, eu acho. E fechando o diagnóstico em conjunto, não numa primeira consulta, conversando, fazendo exames, fazendo avaliações, identificamos. E minimizando, desmistificamos a cirurgia e fizemos com sucesso, graças a Deus. Inclusive, o doutor Davi estava ao vivo com a gente segunda passada. E ele nos disse, né? Ele disse que muitos dos casos que eles tratam, eles são encaminhados por outros médicos, né? Porque a causa do problema, né, da questão da especialidade deles é diferente para todas as pessoas. E pode vir de cada médico, pode vir um problema assim. Então, excelente é a forma como vocês trabalham em equipe, doutor. Excelente. Nós temos mais uma pergunta aqui. Boa noite, essa pergunta é do Márcio da Mônica. Boa noite. Quais os sintomas de pedra na vesícula, doutor? Pedra na vesícula, ela pode dar sintomas inúmeros, mas basicamente dor epigástrica associada ou não com a alimentação, vômitos com vômitos biliosos, aquele líquido amarelo, dor no hipocôndrio direito, que é o lado direito do abdômen, ou dor referida para as costas. Então, esses sintomas podem ser sinais de alarme, sinais iniciais. Existe quem tem pedra na vesícula e fica bem para o resto da vida. E não precisa nem de cirurgia, apesar que eu sou meio contra isso. Hoje em dia, com uma cirurgia tão moderna, feita com todo o recurso, com todo o cuidado, eu acabo indicando cirurgia para quem tem vesícula após uma ampla investigação para todo mundo. Porque a gente sabe que a pedra na vesícula ela pode causar sintomas graves, como pancreatite biliar. É quando uma pedrinha safadinha que está lá na vesícula, pequenininha, entra no canal da bilis e entope. Pode dar pancreatite, pode dar icterícia, que é síndrome colestática. Uma síndrome que a pessoa fica amarela, infecção grave, isso aí a gente tem que tratar o paciente de imediato, internar, fazer soro, antibiótico de amplo espectro e levar para a cirurgia. Então a gente tenta minimizar a chance do paciente ter complicações, advindas de uma simples pedra na vesícula. Então a gente pega o melhor momento do paciente, bem avaliado, bem estruturado, e indica cirurgia, por vídeo ou não. A pedra na vesícula ela pode dar sintomas diversos, então precisa ser avaliado. Um ultrassom, uma endoscopia, um ultrassom do abdômen hoje em dia para queixas do aparelho digestivo do abdômen superior é o mínimo hoje em dia. É o mínimo, a gente sabe muito bem por conta aqui do complexo de serviços, né? Da tecnologia que tem aqui. Então tem muita opção para se investigar
de forma correta todo esse aparelho digestivo, né? Doutor, e quando a gente fala de gastrite, como identificar isso? Isso é um problema grave? Isso também acaba sendo resolvido com tratamentos? Vai para a cirurgia? Conta pra gente. A gastrite, às vezes, passa desapercebida, ou pelo médico do posto, ou pelo médico do plantão, mas não merece ser menosprezada. Queixa de gastrite, azia, queimação, pirose, quando volta, ou com uma dor forte no estômago, tem que ser investigado, tem que ser pensada. Tu não precisa sair fazendo endoscopia em todo mundo, mas tu tem que pensar que pode existir situações alimentares envolvidas, chimarrão muito quente, café, condimentos picantes. Hoje em dia está na moda o shoyu, está na moda comidas mexicanas, pimentas, apimentados. Então você tem que controlar isso. Abandonar o tabagismo, abandonar o etilismo, mas a gente não pode esquecer que pode existir uma bactéria no estômago chamada H. pylori, que é o Helicobacter pylori. Isso é uma doença que está no nosso ambiente, em água e alimentos contaminados. Que não, hoje em dia, com a correria do dia a dia, a gente come muito fora, ingere às vezes água que não é bem tratada, e tu acaba pegando essa bactéria. A bactéria vai lá, adere no estômago e fica lá. E ela pode ser a responsável por esofagite, gastrite, azia, e em casos prolongados pode levar a câncer do estômago. Então a gente sabe, aí existem trabalhos científicos de 15, 20, 25 anos de exposição ao H. pylori. Quando passa desapercebido a queixa do H. pylori, pode levar até câncer. Pode, como também não pode, mas isso tem que ser investigado e tratado. Se tu não faz endoscopia, pelo menos tu tem que tratar. Ou com os inibidores de bomba de próton, por um período de 4 ou 8 semanas, reavaliar o paciente, ou então usar kits específicos de remédios, tratamento chato, tratamento pesado, onde toma vários remédios de manhã, vários remédios à noite por 7 dias, e mais alguns comprimidos por mais 28 dias para matar a bactéria do H. pylori. Então, essa bactéria ela é silenciosa, mas não pode ser menosprezada. Ela pode ter potencial. Então, a gastrite, a azia, a dispepsia, que é o mal-estar, precisa ser avaliada. Nossa, importantíssimo, doutor, isso. E quando a gente fala de jovens e crianças, doutor, você tem tratado pessoas assim também nessa faixa etária? Essas pessoas já chegam para você com talvez problemas mais graves? Sim. Os jovens, a gente sempre tem que investigar também algum problema emocional, né? Às vezes a ansiedade está extremamente associada. Quem aqui nunca ouviu falar da úlcera nervosa? Às vezes um jovem aí terminando para entregar um TCC, virando noites em claro, estudando bastante, fazendo o uso de bebidas energéticas ou de café, isso às vezes pode ser a causa da gastrite. Agora, quanto os jovens e as crianças, a gente tem que diferenciar o refluxo da criança para o refluxo do adulto jovem e o refluxo do idoso. A questão do refluxo da criança é muito bem abordada pelos pediatras, e eu não me envolvo. Por quê? Porque existe a questão pediatria. A criança não tem a maturidade ainda da transição esôfago-gástrica. A anatomia muda até a adolescência, até a idade adulta. Então, a criança que tem refluxo na infância, não necessariamente ela vai ter refluxo na vida adulta. Pode que o espaço anatômico se resolve, que é a hérnia de hiato. Como pode não. O refluxo do adulto está relacionado, sim, a uma hérnia hiatal, a condições que aumentam a pressão intraabdominal. Então, pessoas que fazem muito esforço físico, pessoas que têm obesidades, pessoas com constipação crônica, que têm que fazer força para evacuar, pode exacerbar os sintomas do refluxo. Mas é bom desmistificar isso. O refluxo da criança e o refluxo do adulto é diferente. Muito bem, doutor. Bem explicado. Esse é o doutor Eduardo Camina, que está com a gente hoje. Temos mais aqui comentários. A Fernanda, essa bactéria pode se apresentar no estômago das crianças, né? Pode. Como é feito a detecção da mesma? A gente estava falando de gastrite, né, doutor? Pode acontecer isso? Pode. E outra coisa que tem que desmistificar, e isso eu tenho um trabalho danado. Às vezes vai mães com criança lá. A partir de 15 quilos tem como fazer endoscopia se tiver necessidade. Aquela história que é muito pequenininha, coisa... Não, gente, não é verdade. O aparelho é um aparelho pequenininho, fino, da grossura de uma caneta Bic, um exame indolor, com anestesia, não é sofrido. E se tiver necessidade, geralmente também deixo para os pediatras indicarem, dá para fazer nas crianças. Sim, a criança pode ter Helicobacter pylori, porque hoje em dia
a criança come a mesma coisa que o do adulto. A gente vai, às vezes, num sushi, numa comida mexicana, a criança está comendo a mesma coisa que o pai. Isso não é muito correto e os pediatras ficam loucos, mas é verdade, né? A gente vê. Então, as crianças podem se contaminar também. Muito bem, doutora, a gente teria muitas outras coisas para falar, mas vamos nos encaminhar para o encerramento da entrevista. Já tivemos muitas participações. Obrigada a você que está nos assistindo. Transmissão excelente hoje com um convidado realmente que faz a diferença na medicina. Doutor, para a gente falar um pouquinho de dicas para viver melhor na sua área, na sua especialidade. Enfim, a gente sempre fala de boa alimentação aqui, a gente sempre dá excelentes dicas de prevenção. E você, quanto especialista, o que indicaria, tanto para crianças, adultos e idosos, para que convivam melhor com essa questão do aparelho digestivo? Atividade física, né? Atividade física que combate aos exageros. Não exagerar no chimarrão, não exagerar no café, não exagerar na bebida alcoólica, abandono do tabagismo. O tabagismo tem que ser abolido. Ele faz muito mal para a criança que está respirando, para o adulto. Tem que ser abolido. Mudar a atividade de vida, mudar a qualidade de vida envolve a gente nos adequar a fazer a prática de atividade física. Eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa que tem o meu dia corrido. Eu faço 2 vezes por semana aula com o Bruno. Eu dou um jeito. Tem que dar um jeito. A gente tem que cuidar da gente. Ninguém cuida da gente. Se a gente não se cuidar, a gente começa tudo errado. Então, a atividade física é o pilar principal. Para todas as idades. Para todas as idades. Muito bem, doutor Eduardo, e conta pra gente muitos elogios, bela entrevista, doutor, sem falar no ser humano que você é, olha só a Fabiana conversando com a gente. Bom saber que estamos bem assistidos por excelentes profissionais. Obrigada, Eduardo, por ter feito a cirurgia de hérnia, ficou muito boa. Só tem minhas fãs hoje. Eu acho que você tem muitas amigas, doutor, mas tem amigos também aqui que estão elogiando. Como que é esse trabalho que você está fazendo nas redes sociais? A gente percebeu que você está divulgando vídeos na sua página, você traz a informação, é como se fosse esse bate-papo, você conta pra gente, desmistifica, traz dicas, enfim, doutor, que novidade é essa? A novidade agora é que eu fui para as mídias sociais com força. Eu sempre investi bastante em mídia, em publicidade e marketing. Mídia, publicidade e marketing consciente e respeitoso, sem mostrar antes e depois do paciente. A gente tem que informar, como a gente falou no início. Então agora está sendo produzido, foram produzidos 10 vídeos, a gente está colocando gradativamente no ar, tanto no meu canal do Instagram, quanto no Facebook profissional e no canal do YouTube, onde a gente vem ter esse bate-papo. O teu é bem melhor do que os meus vídeos, mas não estou no meu lugar, nós temos que ser parceiros. A gente está lá para se informar e a gente vê que isso hoje em dia é um público moderno, uma informação rápida, de bate e pronto, onde as pessoas vêm e nos prestigiam e eu estou tendo uma boa aceitação dos vídeos e vou continuar fazendo. Isso aí, é isso mesmo, doutor. Mídia social é importantíssimo, é uma ferramenta aí gratuita que a gente tem para informar as pessoas e oferecer mais qualidade de vida. Tem interação, as pessoas podem fazer perguntas, você está disponível a respostas na sua mídia, Sim. doutor? Acho que é A gente está à disposição, é como eu falei, a gente não trata o paciente pelo número, a gente trata pelo nome, a gente sabe onde mora e coisa. Uma coisinha que eu queria aproveitar para falar é sobre, rapidinho, os atendimentos em Seara. Então, em Seara, a gente faz mais ou menos um ano e meio, junto com o Dr. Antônio Furlaneto, cooperado da nossa Unimed também, a gente abriu um espaço lá onde a gente tem mais ou menos 10, 12 especialistas da Unimed que vão lá atender. Eu sou um deles. Eu atendo lá, então, junto na clínica do Dr. Antônio Furlaneto, realizo atendimento no Hospital de Seara e a gente montou toda uma estrutura há em torno de 8 meses, 1 ano, e a gente já está realizando cirurgias videolaparoscópicas em Seara. Refluxo, hérnias inguinais e cirurgias da vesícula a gente tem feito lá. Já estamos em torno de 10 cirurgias lá, todas com sucesso e sempre assistidas por anestesista. Seara é aqui do lado, mas é aqui do lado e a gente vai e tem anestesista lá para fazer a cirurgia. Não existe cirurgia sem anestesista, não existe cirurgia em hospital pequeno, não existe cirurgia sem corpo de enfermagem, sem corpo clínico, sem corpo médico. E eu estou tendo uma grande aceitação lá do público Unimed lá de Seara, dos nossos queridos amigos lá da Seara Alimentos, e a gente tem nos prestigiado bastante lá com os atendimentos que a gente faz toda semana lá em Seara. Parabéns, doutor. É muito bom ter essa humildade, né, de sair de um lugar maior e cuidar das pessoas que às vezes não tem nem tempo, né, para vir para cidades maiores cuidar da sua saúde. Doutor Eduardo, não sei como lhe agradecer. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu acho que foi uma das entrevistas mais claras que a gente trouxe aqui, com informações técnicas e de fácil interpretação. Doutor Davi Tesser, nós falávamos de você agora há pouco.
elogiando a sua entrevista da semana passada. Agora ele também entra no nosso bate-papo ao vivo aqui para dizer que você é um excelente cirurgião e é um excelente colega também. Doutor Eduardo, obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Sucesso na sua caminhada. Eu que agradeço e fico sempre à disposição de você e da nossa Unimed para o que precisar e informar. Obrigado. Muito bem, doutor Eduardo Camina. E olha, você que não conseguiu fazer a sua pergunta ainda, ou você que vai assistir a nossa entrevista agora no decorrer da semana ainda, que vai ficar disponível aqui no nosso Facebook, você pode ainda fazer as perguntas para o doutor Eduardo, que a gente vai entrar em contato, ele vai responder para você, tirar dúvidas. Se você tem algum caso específico, também faça a sua pergunta aqui, ou acesse o doutor Eduardo lá nas mídias sociais dele, ele é um médico cooperado da Unimed Concórdia, nós assinamos embaixo a atuação dele e de todos os cooperados e também credenciados à nossa Unimed, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, porque o programa de hoje foi muito bom. Agora a gente está começando a semana de fato com missão cumprida, né? A nossa semana começa amanhã, porque hoje a gente cumpriu mais um desafio de saúde, semana que vem tem mais. Sabe do que a gente vai falar aqui semana que vem, doutora? Acho que você não imagina, mas é um assunto especial. Setembro também é setembro vermelho, setembro é um mês dedicado ao coração e nós vamos de cara trazer aqui uma entidade que nasceu ontem. Porém, ela já vinha sendo muito planejada, que é a Concórdia Coração Segura, essa ONG. A gente vai falar como cuidar bem do coração, inclusive aí sobre esse trabalho que está sendo realizado em algumas empresas e cidades e vizinhas, inclusive, dos aparelhos 10, né? Aqueles desfibriladores que são possíveis para que salvemos vidas, né? Para que qualquer pessoa possa salvar uma vida em condição de emergência. Então, daqui a pouquinho, a gente já divulga esse tema nas nossas redes sociais e segunda a gente traz essa entrevista especial com o Dr. Fernando. Ah, isso aí, Marina, obrigada, Marina está aqui na nossa produção. É verdade, a gente tem uma alteração para a semana que vem. Eu fiz esse pedido e eu mesma esqueci. A nossa entrevista da próxima semana não será na segunda, mas será na terça, dia 5. Porque nós estamos no mês, Marina, do quê? O mês do aniversário da Unimed Concórdia. Nós temos programação aqui na Unimed Concórdia nesses dias, então vai ser diferenciado, vai ser um mês muito mais especial, ainda mais especial. Esse é um programa ao vivo, então permite essa conversa, essa interação. Eu agradeço ao doutor Eduardo e me despeço de você. Ah, não se esqueça, nós temos um link de acesso aqui na descrição da nossa transmissão. Você faz o seu cadastro agora e você participa da rede de contatos da Unimed. Você já vai receber e-mails com dicas de saúde especiais da Unimed Concórdia para você. E ainda concorre a presentes especiais. O sorteio do presente de hoje a gente faz até sexta-feira aqui na nossa rede social, tá bom? Boa semana, eu volto terça-feira com mais um programa Unimed para você. Boa noite.